Deus abençoe o seu dia. Hoje estamos com um tema aqui abençoado, porque alguns são vencidos em batalha espiritual. Inclusive, eu vou até testificar um testemunho, que tudo que você prega é bom você ter o quê? Um testemunho. E eu tenho um testemunho dentro desses versículos aqui. Para mim foi benção. Para outros, não sei se foi. Mas em Atos 19, versículo 13, diz assim: E algum dos exorcistas judeus ambulantes tentava invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: Esconjuro vós, pois, a Jesus, a quem Paulo prega. E os que fazia isso eram 7 filhos da Cefa, judeus, príncipe do sacerdote. Respondendo, porém, o espírito maligno, dizendo: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Olha, meu Deus, que palavra forte. Vós quem sois? Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, e vós quem sois? Por isso que a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra o principado e potestade, príncipe das trevas. Então nossa luta não é contra a carne. E se a gente for entender, aqui em Atos 19, quando Paulo chega em Éfeso, ali estava Apolo pregando em Corinto, em Éfeso, Corinto, Éfeso. E muito interessante que Apolo ainda ele não tinha recebido o Espírito Santo. Ele pregava com grande eloquência mesmo a palavra de Deus. Muito forte. Muitos ali se arrependia, se batizava nas águas. Ele batizou muitas pessoas. Mas só quando Paulo chegou ali para fazer a parte dele, Paulo disse: já recebeste o Espírito Santo? Apontou para a multidão. E tinha sido já batizado ou não. Alguns ali. Aí eles falaram: nós nem sabemos quem é esse. Quem é esse aí? Nós não sabemos quem é. E Paulo ficou surpreendido. Oxe. Mas naquela época lá, não era igual agora, né? Agora tem muita bagagem, muita informação, tem muita riqueza no Evangelho. Então, hoje poucas pessoas falar que não conhecem, né? É difícil, porque hoje tem muita riqueza em Bíblia, tem a internet, hoje em dia está uma benção. Livros, né? Tem tudo para aperfeiçoar o nosso conhecimento. Naquela época era meio difícil. Então, Apolo, ele ainda não tinha recebido o Espírito Santo, então não tinha como ele passar. Como é que você vai passar uma coisa que você não tem? Não adianta. Você tem que ter para passar. Porque Jesus falou: de graça dai, de graça receber. Então, nós recebe, nós entrega também. Então ali eles começaram a observar. E quando Paulo colocou a mão sobre o povo de Éfeso começou a falar em língua. A Bíblia vai dizer que 19:11, ó, e Deus pelas mãos de Paulo, ó, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços, os aventais que levava no seu corpo, e os enfermos e as enfermidades fugia deles, e os espíritos malignos saía. Olha só, pelas mãos de Paulo Deus fazia grandes obras. Até pelo lenço, os aventais que Paulo carregava no corpo, multidão ali já era curada da enfermidade, os espíritos malignos saíam. Então Paulo não tinha dificuldade para expulsar qualquer tipo de mal, porque tinha uma vida com Deus. Já esses homens aqui, os filhos das servas, eram 7 filhos. Eles observou tudo que Paulo andava fazendo, colocando a mão, sendo batizado. O lenço, as pessoas eram libertas, os aventais. E eles observou o quê? Eles pensou assim, não, realmente, ele manifestou mal ali. Quando manifesta esse mal, eles foi lá, ó, eu prego, Jesus aqui
Paulo prega. Então eles ficou confiante ali em quem? Em Paulo. E falou assim, eles quis pegar a autoridade de Paulo, eu expulso você, Jesus, que Paulo prega. Era o demônio ali, e eles ficou tentando invocar, o mal não saía. É muito interessante, porque alguns são vencidos em batalha, porque nossa luta não é contra a carne, é contra as potestades. E o espírito maligno respondeu assim, 19:15. E respondeu, porém, o espírito maligno, dizendo: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Eles não tinham influência nenhuma no mundo espiritual. Só na terra normal, mas no mundo espiritual eles não tinham influência nenhuma. Não botava medo ali no mal. E aqui nós vemos, cara, eu conheço a Jesus, conheço Paulo. E vós quem sois? Isso é muito tremendo, irmão. Quem vocês é para querer vir aqui tentar me expulsar? Não tinha influência, mesmo eles pregando ali, falando Jesus que Paulo prega. Não, eles tinham que ter uma vida com Deus. Eles que se garantir ali em Paulo, não, eles tinham que ter uma vida com Deus também. É igual você. Você quer vencer batalha, você tem que ter sua vida com Deus. Para expulsar o mal, você tem que ter também ali a sua armadura. Por isso que Efésios fala, revestir da armadura de Deus. Tomai, é você que toma o que? Das armaduras, do capacete, da espada. É você que toma. Então, tomai, né, as armaduras. É você que vai buscar. Então eles não tinham armadura nenhuma. Paulo tinha armadura, você viu tanta coisa que ele fez. Os lenços aventais, muito forte. Então Paulo ali fez grandes obras, Apolo também. Só que Paulo não tinha aquele conhecimento do Espírito, por isso que ele pregava só o arrependimento. E eles conheciam só o batismo do arrependimento, né? Graças a Deus, pelo menos ia para o céu. Então eles eram batizados, mas só do arrependimento, né? Dos pecados. Mas ainda faltava o Espírito, eles não conheciam. Mas o apóstolo Paulo chegou, para a glória de Deus, e colocou a mão. Começou a falar em língua. Pessoas foram libertas. E esse ficou só observando. Algo muito interessante aconteceu na minha vida também. Eu fiquei muito tempo afastado. Já vi muitas coisas. Fiquei uma época afastado. Bastantes anos, na verdade. Quando eu volto igual o primeiro amor, né? Consagração constante, jejum, oração, madrugada, né? Até hoje tem também. Mas fala naquela intensidade do novo amor, do primeiro amor. Você quer fazer esse, então você se consagra bastante e lê Bíblia e sempre está ali no áudio. E uma vez, pessoal, já não está mais no nosso ministério, né? Pessoas que vai passando, né? Sempre na igreja, sempre vai passando pessoas, né? Passa, é normal isso aí. E logo no início, eu ali me consagrando, jejuando, estava em paz, não tinha pecado de iniquidade, não tinha nada disso. Erro todos têm, mas pecado grave que para ser acusado por um demônio não tinha. E ali eu lembro até o dia de hoje, manifestou um demônio, uma jovem, e ali começaram a invocar. Ela reuniu ali umas pessoas ali e colocando a mão, sai, e sai Satanás, e o demônio não saía. E daqui a pouco o demônio começou a debochar. Vocês estão tudo fracos, né? Vocês estão fracos, vocês não conseguem. Quem é vocês para me expulsar? Mesmo já que eu estou dizendo aqui, ó. E nessa hora eu não estava ali no meio, ali, né, na parte para tentar expulsar também. Eu estava na minha. Eu lembro que só quem é espiritual vai entender. Eu fui muito afrontado, irmão. Porque a gente vive perto de pessoas que não têm o discernimento, não vou falar um aprendizado de um pastor, não. O pastor, ele sempre ensina tudo. O pastor, ele instrui tudo. Mas a pessoa que não quer. Igual disso aqui. Quem é esse Espírito Santo? Tem gente que não sabe, né?
E faz tempo, eu não contei isso aqui, mas eu vou contar hoje. É experiência pessoal, mas pode ser que vai acontecer com você também. E ali aquelas pessoas orando para expulsar aquele demônio, o demônio saiu, irmão. E o demônio começou a zombar dos irmãos, e a igreja lotada, e dizendo assim, vocês estão fracos. Vocês estão fracos. Meu Deus, foi horrível. E nessa aí eu não estava colocando a mão, sendo bem claro, eu estava do outro lado. É uma foi, eu te conheço. Falou para mim assim, eu te conheço. E naquela eu fiquei assim, né? Ah, ele me conhece realmente, ele me conhece. Mas ia ser preocupante se ele falasse assim, quem você é? Quem vocês são? Não te conheço. E nessa aí, para tirar a polêmica que aquelas pessoas que tinham passado no nosso ministério tava, tava fraco, todo mundo jogou a culpa para mim. Aí no final do culto, imagina o que aconteceu. É, irmão, tá na brecha. Você tá na brecha. E eu fiquei na minha ali preocupado. Mas como assim brecha? Voltei pouco tempo. Tô buscando, jejuando. E foi diferente, porque aquele espírito falou para mim que realmente me conhecia. Como ele disse assim, eu conheço Jesus e conheço Paulo. E vós quem sois? Então, aqueles que estavam se matando lá para expulsar, e ele zombava. Já da minha pessoa foi diferente, que não tinha brecha também, ali para o demônio acusar eu. Então o demônio disse assim, para aqueles que estavam lá, sai, um obreiro ia, não saía. E todos que iam, o diabo falava, vocês estão fracos, vocês isso, vocês... Nossa, foi horrível. E eu apareci do outro lado, né? Bem distante. O demônio me olhou e falou, eu te conheço. E nessa aí muitos obreiros... Eu fiquei na minha, falei, poxa, muitos irmãos ali sem conhecimento começou a tirar o corpo fora que estava fraquinho e começou a me perseguir, atacar eu, quis jogar bronca só para mim, que eu que estava errado, que eu que estava ali no pecado, mas não. E depois eu fiquei preocupado, falei, não, tá errado isso aí. Eu fui ler na Bíblia. Aí Deus mostrou esse versículo, isso aí tem muitos anos atrás, até uns 10 anos para mais. Aí eu falei assim, conheço a Paulo, conheço Jesus. Eu falei, eita glória! Então quer dizer que eu não estou errado, porque foi que me conhecia. Já aqueles que estavam tentando expulsar lá, foi debochado ali, todo mundo da igreja vendo. Foi. Claro que eu não me alegro nisso, mas ali eles quis jogar a culpa em mim, irmão. Que eu que estava errado. Porque para tirar, né? Sempre a pessoa quer tirar o corpo fora, não quer assumir que está fraco na fé, não quer subir que não tem referência no mundo espiritual. E ali começou a falar. Aí certa vez eu fui pro culto e ainda muitos que passaram na minha vida começou a me zombar. Sempre quando eu ia conversar com a pessoa já estava com a mente maliciosa, para querer jogar o dele fora, que o diabo falou, dentro da igreja para todo mundo ouvir, que estava fraco, não tinha referência nenhuma no mundo espiritual. Aí falava sempre assim para mim, diabo acusa, mas aqui, ó, eu sei quem é, eu conheço Jesus e conheço Paulo, e vós quem sois? O diabo não falou isso para mim. Quem você é aí, ó? Não, ele falou, eu conheço você, porque realmente ele me conhecia, acredito eu, que naquela época, naquele dia, que pela graça de Deus que foi dito e baseando na Bíblia, isso talvez se eu tivesse ali tinha expulsado, porque o demônio não sujeitou nenhum daqueles que colocou a mão, nenhum. E o demônio não saiu, ficou o culto todinho. Inclusive o pastor que está na época com a gente lá, ele dorme no Senhor, ele veio conversar comigo depois, não para me atacar, mas ele falou assim, que demora é essa? É só pegar um envelope e jogar, já expulsa. E ali mesmo assim ficou muitos irmãos me acusando. Certa vez eu fui para a igreja, né? O pastor regional meu, ele foi usado na palavra, né? Na pregação. Ele nem sabe desse assunto, não sei se ele vai ver esse vídeo. Mas ele pregando sobre isso também. Aí calou a boca dos que estavam lá, me acusando. Aí acabou isso aí. Porque realmente o diabo ele te conhece, né? Claro que conhece todo mundo, mas falando assim, nesse exemplo, né? Que ele diz, eu conheço Jesus, conheço, sei quem é Paulo, conheço Paulo, e vós quem sois? Quem é você? Então,
e não conhecia aqueles homens ali, não influenciava no mundo espiritual a vida deles, não influenciava em nada, né? Então vemos isso aí, né? Eu não trabalho com nomes, né? Mas pessoas que passou, né? Muitas pessoas passam na igreja. Fui bastante acusado, até o Espírito Santo me trouxe a palavra, falando comigo que eu não estava errado. Ainda mandaram fazer jejum de 12 horas, hein? Mas aí que ficou mais com a gente. Ainda chegaram em mim me aconselhando, olha só, me aconselhando para fazer jejum de 12 horas, sendo que era para a pessoa fazer, de pelo menos 24. E me aconselhar, faz um jejum aí, para tirar o fora, que o diabo estava acusando, estava fraco, não conhecia. Aí já foi, eu te conheço, é você aí, ó. Aquele ali que no momento, tá vendo? No momento estava capacitado para fazer aquele trabalho de libertação e eles não. Não estou me gloriando, estou contando a experiência que eu vivi, irmão. Passei isso aqui. Nunca pensei que ia passar por isso, mas eu passei, não a parte de ser acusado, os outros foram acusados. Ainda me orientou. Faz um jejum de 12 horas. E eu fiz, né? Nossa, isso aí fiquei. Aí que Deus me usava mais ainda mesmo, meu Deus. Muito forte. Quem muito sabe, né? Não quero me gloriar, mas eu sei que eu carrego, né? Paulo, ele sabia o que ele carregava. Por isso que Pedro e João, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Então, Paulo sabe o que ele tinha. Pedro e João sabem o que eles carregavam, né? Eles carregavam o que? O Senhor. Então, eu não tenho ouro nem prata. Talvez no momento não tenha algo para te ajudar materialmente. Mas eu tenho o principal, que Paulo tem, que Pedro tem, e que muitos hoje têm, o Espírito Santo. Eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, né? Seja curado da tua enfermidade. Seja fortificado. Seja abençoado. Seja capacitado nas batalhas espiritual. Então eles foi vencido, né? Por isso que fala, porque alguns, né? Esses alguns estão em todo lugar. Sempre tem alguns no meio que dá trabalho. Por isso eu procuro os tais. Os tais não. Eles adoram em espírito e em verdade. Então, vemos ali depois, Deus falou comigo na palavra, Deus usou meu pastor, né? E ali, todos aqueles que me zombavam, parou porque estava zombando eu sem eu, né? Nem eu que estava colocando a mão nas pessoas. Como é que ia zombar eu? Eu estava de longe, eu te conheço você. Como o diabo disse ali, eu conheço Jesus e conheço Paulo. E vós quem sois? Meu Deus do céu. Vocês, quem vai ver, quem vai lembrar. E se você está incluído lá naquele povo, eu não lembro quem era mais ou menos, muito tempo. Não guardo o nome, não guardo imagem. Eu guardo o meu testemunho, contando o meu. Agora, se você quiser contar o seu testemunho, você tem que contar isso. Pregar essa palavra nessa parte que quem você é. Né? Eu posso aqui testificar que o próprio Mal falou, conheço Jesus, conheço Paulo. E vós quem sois? Então, meu testemunho é essa parte. Não é essa de quem você é. Não te conheço. Não. Então, é assim, meu querido. Então, a glória de Deus. Tudo é para Ele. Deus falou, prega essa passagem aí. Eu falei, meu Deus, vou pregar esse testemunho? Faz tempo que isso aí eu nem falo. Mas tem coisa que o apóstolo Paulo fala tudo que na Bíblia não tem nada de esconder, não tem nada que esconder na minha vida. Então, tudo está aqui. Ó. Você vê o pecado de Davi, está aqui. Então, por que eu vou esconder um testemunho, né? Abençoado. Talvez você está passando por isso também. Uma acusação por alguém que não tem o discernimento, né, espiritual. Mas não seja esse alguns aí, não. Seja igual Paulo. Carregue a presença dentro de você e transmita o avivamento, a libertação, uma cura, a restauração, para que muitos sejam abençoados. Graças a Deus. Em breve teremos outra passagem abençoada, muito importante. Jesus vai ser sempre glorificado. Amém? Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus.